Governador, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. A gente que vem entrevistando aí vários candidatos, né, nas eleições desse ano, e é extremamente importante sabermos um pouco sobre a história desses candidatos e também sobre as propostas que eles têm aí, né, para a população. O senhor é o primeiro candidato ao governo que eu entrevisto, né? Eu pretendo entrevistar vários outros, né? O senhor é o primeiro e eu agradeço aí o senhor ter aceito o meu convite, viu? Obrigado. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de ser o primeiro entrevistado. Espero que você goste da entrevista. Certo. Governador, eu sempre começo Ai, desculpe. pela história do meu entrevistado, né? Então, eu queria que o senhor nos contasse um pouco sobre como que é a sua história, um pouco da sua infância, né? Um pouco da sua vida aí antes de entrar para a política, né? Ok. Então, Leone, eu sou paranaense, eu nasci em Campo Mourão, é uma cidade do interior do Paraná, e fui trazido para Rondônia em 77. Esse ano faz lá, dia 23 de novembro de 77, a gente chegou em Rondônia. Por curiosidade, o dia que o município de Vilhena foi criado, né? Então, o primeiro dia de Vilhena é o primeiro dia de entrada nossa em Rondônia. Então, eu cheguei com 12 anos em Rondônia e fui para a roça com meu pai e aí acabei virando servidor público morando no sítio. Em 2002, eu brinco que eu deixei a enxada num dia e assumi a sala de aula no outro. E aí acabei virando uma espécie de liderança lá na minha comunidade. De lá eu fui eleito vereador. Aí, 6 anos depois, eu fui eleito deputado estadual. Aí fui duas vezes deputado estadual. Aí assumi o mandato num pequeno momento, num terceiro mandato. Aí, em 2014, eu já estava com a chuteira pendurada. Aí eu fui convidado para ser candidato a deputado federal. Teve uma alteração na nominata do Confúcio, ele teve que trocar o vice, eu acabei virando o vice e acabei terminando o ciclo, né, do período que ele ficou como governador de 6 de abril de 2018 até 31 de dezembro. Então, isso é um pouco do resumo político. E eu sou professor, né, como eu comecei lá em 82, aí depois me formei em Direito e sou especialista em Direito Eleitoral, Direito Processual Civil e Direito do Trabalho. Algumas atividades nossas aí. Hoje eu estou licenciado como superintendente do SEBRAE. Diga-se de passagem, eu sou o único ex-governador que virou superintendente do SEBRAE. Agora eu estou tentando virar o único superintendente do SEBRAE que vai virar governador. Tá certo. O senhor citou aí nessa sua passagem que o senhor teve pelo governo, né? Ou também o senhor passou quase os 4 anos como vice, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre esses 4 anos, de 2014 a 2018, né? Quais avanços aí que nós tivemos, né? Ou contasse um pouco desse governo no qual o senhor teve participação. Então, na verdade, eu tive participação no segundo mandato do Confúcio, né? No primeiro era o seu Ayrton, era o vice-governador, e aí ele foi candidato a deputado estadual em 2014 e foi deputado estadual de 2015 a 2018. Então, o papel do vice é um papel bem claro na Constituição, né? É não incomodar o governador. Então, diante disso, assim como é também o vice-prefeito, o próprio vice-presidente, né? Você tem uma função de que você substitui o titular quando ele, por algum motivo, não pode estar exercendo a função, ou quando ele te convida para alguma coisa. Se ele não te convidar para nada, você tem que ficar esperando. Pois bem, é nesse contexto, eu procurei, quando fui vice-governador, construir uma agenda mais independente da agenda do governador, até para não gerar nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de tumulto, né? E ajudei o governador em várias agendas. Ajudei em algumas agendas com servidores públicos, né? Em 2015 ainda, eu ajudei o governador Confúcio a reduzir a quantidade de greves que ele teve no governo. O primeiro governo dele foi muito tumultuado, teve muita greve. No segundo, nós adotamos uma tática de conversar mais com os sindicatos, né? Tanto é que nos primeiros dias de governo nós fizemos uma reunião com todos os secretários, o secretário de Planejamento, Fazenda e os principais secretários das pastas maiores, que têm mais servidores. Acertamos a apresentação fazer uma palestra para os dirigentes sindicais, convidamos todos,
e mostrando para eles qual era a realidade do Estado, num ambiente de transparência total. E isso criou um clima harmonioso, um clima muito bom, e o Confúcio só teve uma greve no segundo mandato, que foi a greve da educação, e que também poderia ter sido evitada. Eu trabalhei muito algumas agendas ligado aos povos da floresta, os indígenas, povos extrativistas, né? Aproveitando algumas iniciativas que eu tive no passado. Em 2001 eu fui relator da Lei de Recursos Hídricos do Estado, que é uma lei muito importante, né? Fui autor de uma lei que criou incentivo para a borracha nativa, fui autor da lei de incentivo à cultura do Estado, então eu fui trabalhando e construindo essas agendas. E o Confúcio Moura, junto com o Anselmo, que hoje é meu vice, em 2012, se não me falha a memória, eles fizeram a primeira Rondônia Rural Show. Então, a Rondônia Rural Show é uma iniciativa do governador Confúcio, inspirado por um secretário de Agricultura da Bahia, né? E, por coincidência, esse secretário de Agricultura lá era do PT e o Anselmo era o secretário aqui. Acho que eles fizeram alguma troca de ideias lá e facilitou a realização desse evento, que hoje virou uma marca do estado de Rondônia. Em 2016, quando eu estava no segundo ano de mandato, nós tivemos a ideia de promover a internacionalização da Rondônia Rural Show. Então, nós fizemos, dia 6 de abril de 2016, nós fizemos na Confederação Nacional da Agricultura, em Brasília, um evento, nós levamos mais de 30 nacionalidades diferentes em um evento para apresentar os produtos de Rondônia. E esses países, esses embaixadores, representantes de países, praticamente todos eles já vieram a Rondônia. Então, eu ajudei a promover a internacionalização do estado de Rondônia através da Rondônia Rural Show. Nós também fizemos alguns trabalhos na área de segurança pública, e isso me fez ter uma certa notoriedade. Eu devo ser o único ex-vice-governador de um estado que tem homenagem pelo menos 14, 15 estados da federação, né? Fiz palestras para o alto oficialato da PM de São Paulo, de Minas, de Goiás, de Brasília, né? Fizemos aqui no Acre, fizemos em Tocantins, e fui condecorado no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul, né? E hoje, inclusive, eu estou licenciado como membro do Conselho Nacional de Segurança Pública, dado alguns trabalhos que nós fizemos na área de segurança pública, que virou uma referência nacional. Nós fizemos um trabalho de modernização da nossa polícia militar, nós equipamos esse pessoal com metodologias científicas atualizadas, entregamos um equipamento de mobile, que é um pequeno computador, do qual eles registram suas ocorrências, tudo de forma dinâmica. Uma ocorrência que demorava 2 horas, eles passaram a registrar com 15 minutos, isso de forma muito clara, muito objetiva, sem margem para dúvida, facilitando a vida do cidadão, do advogado que defende esse cidadão, também não restando margem para a atuação do promotor, facilitando a vida do juiz para poder dar uma sentença, ou no caso do delegado para poder indiciar alguém. Então, nós tornamos o Estado mais eficiente, mais transparente. A nossa Polícia Militar adotou no seu fardamento uma câmera corporal que grava, né, todas as ocorrências policiais. Isso dificulta a agressão entre o policial e a pessoa que está sendo abordada, inclusive algumas técnicas que polícias mais tradicionais do que as nossas, como é o caso de São Paulo e de Rio de Janeiro, estão adotando agora, começou a adotar a partir do ano passado, devido aos grandes índices de violência que você estava tendo lá. Então, isso foram alguns dos trabalhos que nós fizemos na área de segurança. Também ajudei o estado de Rondônia, que tem uma junta comercial muito eficiente, mas ela estava fisicamente presente só em 12 municípios. Eu consegui elevar para os 52. Rondônia é o único estado que tem junta comercial em todos os municípios, isso na parceria com prefeituras. E também fiz um outro trabalho que me deu muita satisfação com relação à identidade. O simples requerimento da identidade, para quem mora em Paraná, Porto Velho, numa cidade que tem esse serviço, é ir na delegacia e fazer o requerimento. E nós trabalhamos para mudar duas coisas. Primeiro, para esse serviço não ser na delegacia, porque a delegacia é um ambiente um tanto quanto, digamos assim, um ambiente perigoso, um ambiente tóxico, um ambiente de violência, né? Não por parte dos profissionais que lá trabalham, mas pela circunstância do próprio trabalho. Então, nós fizemos parcerias. Nós tínhamos, acho que, 24 municípios que tinham serviço de identidade em delegacia. Quando nós terminamos o mandato, somente 6 municípios continuam em delegacia. Os outros todos
foram para a prefeitura. E os demais municípios, que na verdade era 25, não 24, e os demais 27 municípios que não tinham serviço de identidade passaram a fazer na prefeitura. Para você ter uma ideia, a prefeitura de Chupinguá ela está a 150 quilômetros de Vilhena. Então, o cidadão, para requerer uma simples identidade, ele tinha que ir primeira vez para fazer um requerimento, depois ele tinha que, dependendo da situação, ele teria que voltar lá para buscar essa identidade. Se a identidade não tivesse, ele teria que voltar de novo. Então, ele poderia fazer, no melhor das hipóteses, 600 quilômetros de viagem para ter o direito de ter uma identidade, ou chegar a 900. E nós acabamos com isso. Ele só tem que ir lá na prefeitura de Chupinguá e fazer o requerimento da identidade. Então, esse é um trabalho que deu dignidade para os rondonienses. Eu tive o prazer de ser o responsável por levar esse serviço para 27 dos nossos 52 municípios. Então, foram algumas agendas que eu desenvolvi, não criei conflito com o governador, e aí acabei assumindo o governo em 2 ou 3 oportunidades, interinamente, até que dia 6 de abril de 2018 eu passei a ser governador de forma efetiva, porque o governador Confúcio Moura foi candidato ao Senado. Tá certo. Puxando o gancho da segurança pública, né? De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rondônia foi o estado que mais teve alta nos números de assassinatos nos últimos 6 meses, né? Um caso que chocou bastante esse ano, né? Foi de um adolescente, né, de 14 anos, lá em Porto Velho, que invadiu a casa de um policial penal e acabou tirando a vida desse policial, né? Como é que o senhor enxerga hoje a situação da segurança pública em nosso estado e como que podemos avançar nessa matéria, né? Leone, para a gente fazer essa análise, eu tenho que comparar o estado de Rondônia de 2018 e o estado de Rondônia de 2022. E por coincidência, eu estou, nesse momento, trabalhando juntamente com a equipe para elaborar uma apresentação que eu vou fazer amanhã, aí em Paraná, e eu parei no ponto de segurança. E nós pegamos a mesma instituição que anunciou agora recentemente, né, que tem o mapa da violência a nível nacional. A mesma instituição que falou que Rondônia explodiu em termos de violência, que foi o estado que teve maior crescimento de homicídio nos últimos meses, deu a informação que o estado de Rondônia foi um dos que mais reduziu entre os anos de 2017 e 2018. Nós fizemos isso com relação a uma redução dos homicídios, com a redução dos outros crimes também, e nós fizemos isso também com relação à morte no trânsito. Tanto é que o estado de Rondônia ganhou um prêmio nacional, o Brasil ganhou um prêmio nacional que foi recebido na ONU em 2019, em função de que Rondônia e Sergipe, mais acho que o terceiro estado, reduziram as mortes. E Rondônia foi o segundo estado que mais reduziu morte no trânsito no Brasil. Nós reduzimos 20% das ocorrências fatais aqui no estado. E nós adotamos um programa, que infelizmente não foi dado continuidade, que era de capacitar as crianças, preparando para que eles sejam uma espécie de guarda de trânsito infantil, mas já preparando também os motoristas do futuro, né? Então, infelizmente, é triste a gente dizer que a gente mora num dos estados mais violentos da federação, e mais triste ainda quando esse comandante do estado é um coronel da Polícia Militar, como é o caso do coronel Marco Rocha. Então, nós, infelizmente, em vez de avançar, nós regredimos e muito, mas um cara que está no Conselho Nacional de Segurança Pública, um cara que é reconhecido e respeitado em praticamente a metade dos estados brasileiros, hoje é a pessoa mais certa para reassumir o estado, né? Nós vamos ter que mandar o coronel para a reserva em definitivo e assumir esse estado e retomar a situação de segurança pública. Eu tenho consciência que a segurança pública não é somente para os servidores fazê-lo. Os servidores são a mão que executa. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal, Polícia Técnica. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é recompor o nosso quadro de servidores. O atual governo, ele simplesmente tocou a música do jeito que pegou, né? Ele não fez concurso, não deu nova capacitação, não motivou esses servidores. Então, nós vamos ter que retomar esse trabalho que a gente vinha fazendo. O governador, ainda o governador Confúcio, ele criou em 2017, né, uma articulação com uma consultoria de São Paulo. E nós fizemos um trabalho muito bom na área de segurança pública, com mais de 300 pessoas, e criamos um programa chamado Programa Rondônia Mais Segura. E esse Rondônia Mais Segura que trouxe essa redução dos números de morte no Detran, de acidentes nas nossas ruas, e também a redução das mortes por homicídio.
né? E também tivemos, né, uma iniciativa nossa, fruto desse trabalho, nós implantamos as patrulhas Maria da Penha, que quando eu assumi o governo só existia uma, que era a INGE Paraná, e não era iniciativa do governo, era iniciativa local. Se não me falha a memória, era o tenente Sassamoto que fez adotou essa iniciativa, mas eu transformei essa iniciativa numa política de governo, e ela foi implantada em todos os batalhões e alguns municípios que não têm batalhões, como é o caso de Ouro Preto, por exemplo, que também tem a Patrulha Maria da Penha. Então, nós adotamos uma política bastante austera e isso trouxe bons resultados. Então, se nós voltarmos hoje ao governo, nós vamos resgatar esse planejamento. Aliás, eu vou até mandar ele para você na íntegra, que eu fui a São Paulo agora recentemente, peguei o relatório lá com a Manaquei. Então, nós vamos retomar esse trabalho e vamos aproveitar essa consultoria da Manaquei e vamos fazer o mesmo na área de saúde e na área de educação. Então, com isso, nós tornaríamos o Estado de Rondônia um do Estado mais ativo e mais presente em 3 áreas fundamentais da vida de qualquer sociedade, que é saúde, educação e segurança pública. Sim, manda para mim aí. Agora, Pode mandar. tratando de meio ambiente agora, né? Em fevereiro, o G1 noticiou que a Rondônia é o segundo estado da Amazônia Legal que mais perdeu áreas protegidas nos últimos anos, né? E eu vi lá que no plano de governo do senhor, o senhor diz em diminuir o desmatamento ilegal em 50% em 4 anos. Como que o senhor pretende fazer isso? O Rondônia, nós temos 2 situações, né? Nós temos a situação de preservação de áreas públicas. A nossa ideia é montar uma estrutura de trabalho com uso de tecnologia, com uso de monitoramento digital, para a gente não permitir qualquer tipo de crime ambiental em área pública. Quando eu falo área pública, eu estou falando reserva indígena, eu estou falando reserva extrativista, estou falando reserva biológica, estou falando qualquer área do Estado. A minha ideia é fazer isso de tal maneira que, se você ir lá e desmatar 10 metros quadrados, vai ser conhecido e alguém vai lá e vai imediatamente, quando o fato está ocorrendo, vai lá e multa a pessoa e tira a pessoa lá de dentro, de qualquer local público que tiver. E com relação às áreas privadas, nós temos que observar o que a legislação estabelece com relação a desmatamento. E nós temos que separar o que é desmatamento ilegal e o desmatamento legal. O desmatamento legal é aquilo que o nosso Código Florestal permite fazer. Então, não é que seja proibido você desmatar, é proibido você desmatar de forma irregular. E mesmo esse desmatamento regular, ele tem que observar algumas regras, e um deles, por exemplo, é a preservação de nossas fontes de água. Nós temos cidades que já estão, cidades amazônicas, como é o caso de Cerejeiras e Espigão, e as cidades estão correndo o risco de ter uma crise de abastecimento, porque os rios que abastecem o sistema de água da cidade foram tão judiados, tão destruídos as suas áreas de proteção, das áreas de proteção permanente, que praticamente não tem água mais nesses municípios. Nós vamos ter que fazer todo um trabalho, né? Graças a Deus também nós temos uma experiência muito positiva em Rondônia, a partir de um trabalho feito por um profissional chamado Jorge Muri, que já ganhou 2 vezes, em 2019 e 2021, ele ganhou o prêmio do Sebrae de inovação nessa área. É um trabalho pronto. Se nós ganharmos o governo, nós vamos pegar o trabalho do Jorge Muri, vamos articular com as prefeituras, eles mandarem para nós 2 técnicos da prefeitura, e numa semana a gente quer treinar pelo menos 100 profissionais da área ambiental, para que a gente saia buscando todas aquelas fontes de água, né, que foram entupidas, porque o gado pisou em cima, porque a agricultura promoveu algum tipo de soreou o rio, alguma coisa do gênero. Então, vão ter que fazer um trabalho em cima do que preconiza a Lei de Recursos Hídricos do Estado, que eu fui o relator dela há mais de 20 anos, né? Então, nós precisamos de cuidar disso. Por um outro lado, se nós temos uma política que pune, ou que deveria punir, aquele que pratica desatinos ambientais, nós também temos que ter uma política que promove, que incentiva e que valoriza aquele que faz as coisas de forma correta, né? Porque o mundo não pode ser os extremos. Eu não posso ter um sistema que não permite o desmatamento, que é desmatamento zero, porque eu preciso de segurança alimentar, eu tenho que produzir comida, mas, por outro lado, eu também não posso fazer essa produção de qualquer forma. Para tudo existe equilíbrio, né? A legislação nossa básica com relação ao meio ambiente é o Código Florestal, mas nós temos boas práticas de governo, inclusive uma lei que foi aprovada em 2009 do governo Lula, que é a lei que cria o ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono, né? Ela cria um comitê estadual, e se eu for governadora, além do comitê estadual, que eu instalo ele em janeiro,
nós vamos incentivar os municípios para instalar também os comitês municipais, principalmente naqueles municípios onde a agricultura tem uma alta intensidade. Porque existem coisas que, se você fizer mal feito no início, ela vai te dar problema lá na frente. O Paraná, por exemplo, teve que gastar, que é um estado agrícola muito forte, onde eu sou natural, o Paraná teve que gastar uma fortuna para recuperar suas fontes de água. E nós ainda estamos em tempo de fazer as coisas adequadas, de fazer as curvas de nível, de proteger as fontes de água. Inclusive, esse trabalho do Jorge, eu vou até te mandar uns vídeos que você pode pegar e divulgar aí para quem, para o público que te acessa. É muito interessante o trabalho que eles desenvolvem lá. Inclusive, algumas fazendas que fizeram e eles estão incentivando para que seja feito, porque eles conseguiram aumentar, inclusive, a renda da propriedade, porque ele não perde, porque o solo você perde muito solo a partir do momento que você deixa ele totalmente descoberto, que você deixa a enxurrada arrastando as terras. Então, se você fizer um bom trabalho de manejo, você vai aproveitar melhor o teu solo, ele vai produzir mais. Então, todo e qualquer investimento que você faz, ele te dá retorno, né? Então, nós vamos incentivar essas boas práticas. Eu tenho, inclusive, um projeto que eu fiz em 2015, chamado Pegada Certa, que a ideia era a gente criar um modelo de compensação de gás carbônico. Tudo aquilo que eu emitia, eu compensar. E ele é focado na questão de preservação das fontes de água, né? Vou até te mandar ele. E provavelmente vai ser um projeto que a gente vai retomar, porque esse nós não colocamos em prática, porque era um projeto muito grande, e como vice-governador, e daria muito trabalho, a verdade é essa, né? Mas como governador é possível fazer, ainda mais que eu vou ter um vice, que eu vou encher ele de trabalho. Tenho conversado com o Anselmo que a minha ideia não é a ideia de ser um governador por status, aquele negócio todo, é ser um governador para resolver problemas. Então a gente senta, a gente decide o que a gente quer, e os dois vão para campo, né? Até porque o Anselmo vai ser um vice-governador de muito prestígio, que foi 10 anos deputado federal, num eventual governo do Lula, ele vai conhecer pelo nome, pelo menos a metade dos ministros, e a metade dos ministros conhece ele pelo nome também. Então, nós vamos delegar para ele, principalmente, essas ações que é voltada ao setor produtivo, de cuidado com a natureza, né, para que a gente possa fazer um trabalho exemplar no estado de Rondônia. Então, nós vamos cuidar bem. E uma outra coisa, que inclusive o Anselmo é autor, é um projeto que estabelece a política de prestação de serviço ambiental, né? Dentro dessa ideia de que, se eu puno quem faz errado, eu tenho que beneficiar quem faz certo. Eu levantei já, através de um trabalho com um colega meu que é engenheiro, nós levantamos a situação dos 7 municípios da região sul, né? Eu sei, por exemplo, que o município de Cerejeiras tem de área privada 34 mil hectares. Então, nós vamos tentar ver se a gente arruma meios técnicos para a gente fazer um grande programa de prestação de serviço ambiental. Se quem comete desatinos ambientais é punido, então vamos incentivar e vamos promover quem está cuidando bem do meio ambiente, porque daí todo mundo vai se sentir motivado e vai fazer o mesmo, né? Eu acho que tem já uns 25 anos que eu fiz um pronunciamento na Assembleia dizendo o seguinte, que se nós não mudarmos a forma de pensar e desenvolver forma de explorar economicamente a Amazônia de forma adequada com o seu meio, com o seu bioma nativo, a gente vai usar os métodos que nós tínhamos no Paraná e São Paulo. E esses métodos são altamente predatórios, né? Porque não é porque o cara é criminoso, porque ele quer destruir a natureza, porque ele não conhece outro método. E eu estou partindo da experiência prática da minha família. Meus avós eram paulistas, que foram para o Paraná, que vieram para Rondônia, e o meio que eles encontraram de exploração da natureza era desmatar mesmo, né? E quem fosse o mais eficiente para desmatar era o herói da família. Meu pai era um deles, inclusive, né? Então, é um conceito que você tem de séculos, então você tem que mudar isso, né? E para mudar isso, o Estado tem que investir, a União tem que investir, os governos internacionais que querem a preservação da Amazônia estão certos em querer, tem que nos ajudar a buscar alternativa de emprego e renda para a nossa população. Equilibrando isso, a gente vai cuidar da Amazônia, cuidar do estado de Rondônia, mas cuidando bem do povo também que mora por aqui. Tá certo. Agora, partindo um pouco para a área da saúde, governador, a gente passou aí por uma pandemia, né? Como que o senhor avalia aí a administração desse governo durante essa pandemia, né, que pôs em teste aí o nosso sistema de saúde, e o que o senhor tem aí a propor para a população, né, em matéria de saúde? Leone, em termos de, infelizmente, em todas as áreas sociais, o governo Marco Rocha foi inexistente e inoperante, né? Com relação à saúde, à pandemia, é claro que ninguém vai culpar o governo estadual pela existência da pandemia.
Agora, a forma como foi tratada a pandemia, ela trouxe consequências mais graves ou menos graves ao longo dos 27 unidades da federação e no mundo. Aí, o primeiro dado a se constatar é que o Brasil tem 3% da população do planeta. E morreu no Brasil 11% de todas as vítimas fatais de Covid no mundo. Então, o nosso índice de morte de Covid foi 4 vezes mais letal do que em qualquer canto do planeta. A não ser que fique provado que nós tivemos uma cepa de Covid mais violenta do que dos outros países, o que houve aqui foi uma política inadequada da parte do governo federal, um governo que negou vacina, um governo que se recusou a ser o comandante do processo, que preferiu uma forma escapista de não se envolver com as coisas, né? De querer simplesmente colocar a culpa no STF, colocar a culpa nos governadores, colocar a culpa no Estado. Tanto é que, se o Estado de São Paulo, que é o Estado mais tecnológico, de maior poderio econômico nosso, não tivesse tomado a frente para produzir vacinas e importar vacinas, provavelmente a carnificina no Brasil teria sido muito maior, né? Graças a Deus que o Dória teve a ideia, teve a compaixão do povo e comprou essa briga. Está pagando um preço político muito alto, mas um dia nós ainda vamos fazer uma homenagem justa para ele. Ele salvou a vida de milhões de brasileiros, né? E mesmo assim, nós ainda tivemos muito problema. E se o Brasil seguiu no caminho errado com relação a uma pandemia, aqui em Rondônia, todos os protocolos irresponsáveis do governo federal foram adotados, né? Distribuição de cloroquina em drive-thru feito pela rua fora, né? Falta de conectividade entre o governo do estado e as prefeituras. Nós somos um dos estados que menos se vacinou e a consequência disso é, se o Brasil foi um desastre na pandemia, aqui no estado de Rondônia nós fomos pelo menos 50% mais ineficiente do que o estado brasileiro. E a nossa capital de Porto Velho se tornou a capital onde se teve o maior número de mortes por cada grupo de 100 mil habitantes do país, né? Então, parece que houve um pacto da morte aqui em Rondônia. Infelizmente, o nosso senador Marco Rogério foi o defensor desse modelo em Brasília e esse modelo foi implantado aqui no estado de Rondônia. O problema é que agora nenhum dos dois marcos assume a responsabilidade, mas os dois representam, nesse quesito, eu tenho muito respeito pelo senador Marco Rogério, pelas outras ações dele, mas essa ação aí com relação ao Covid, ele se tornou cúmplice do governador Marco Rocha nessa política de morte aqui no estado de Rondônia. E no que diz respeito à estrutura tradicional do estado, vamos separar esse ambiente de Covid, o estado de Rondônia, na gestão do Confúcio, nos 2 mandatos, evoluiu muito na área de saúde. Ah, Daniel, mas o estado de Rondônia ainda tinha muita coisa para resolver. Tinha, porque o estado de São Paulo também tem. Eu acredito que Nova York ainda tem muita coisa para melhorar. Nós somos um estado novo, só temos 40 anos. Pois bem, o estado de Rondônia, em 2015, nós trouxemos para cá, por exemplo, o Hospital do Amor. Todos os pacientes de câncer de Rondônia iam para fora do estado. Tinha que pegar um avião, tinha que ficar longe da família, o que agravava mais ainda o sofrimento. Nós trouxemos esse tratamento para Rondônia, uma unidade em Porto Velho, o estado... Ah, mas a iniciativa privada faz leilões e ajuda. É verdade, é um hospital da solidariedade. Tanto é que na fachada do hospital tem uma inscrição Rondônia, o Estado da Solidariedade. E não, talvez não seja por acaso que eu seja candidato pelo Solidariedade. Mas o Estado de Rondônia coloca no Hospital do Amor, na estrutura de combate às doenças de câncer em Rondônia, 25 milhões por ano, né? Só no nosso período de governo, de 2005 até 2018, nós colocamos 100 milhões nesse serviço, né? Um serviço muito importante. E temos uma unidade aqui em Porto Velho e uma unidade em Cacoal. Os serviços estaduais, eles foram trabalhados para ser regionalizados, né? Nós abrimos o hospital regional, colocamos para funcionar o hospital regional. A estrutura física foi construída ainda no governo do Cassol, mas quem colocou o hospital para funcionar, quem colocou médico lá dentro, enfermeiro, paramédico, laboratórios e fez o hospital funcionar foi o Confúcio, né? Tanto o hospital regional como o hospital de trauma, né? Uma extensão do João Paulo que funciona lá em Cacoal, e também o Hospital São Peregrino, que é a unidade que cuida de câncer lá. Nós colocamos para funcionar o Hospital Regional de São Francisco, na 429, colocamos para funcionar o Hospital Regional lá na Extrema. E aqui em Porto Velho, na cidade, na capital, foi feito um trabalho de fortalecimento das estruturas de saúde, né? E foi feito um trabalho de você ter suporte para os pacientes de trauma, que são os pacientes que vão para o hospital, para o João Paulo II, que é o nosso tendão de Aquiles, vamos chamar assim. Inclusive, hoje,
eu fui lá de manhã e gravei uma matéria lá. Só que no período que nós estávamos no governo, um paciente que chegava, seja da capital, seja do interior, ou de qualquer local que fosse atendido lá, ele ficava no João Paulo de 5 a 7 dias. E após o momento que ele fosse estabilizado, que ele saísse da condição de risco, já cirurgiado, ele iria para uma outra unidade. Hoje não, o governo perdeu toda essa estrutura de apoio e o paciente fica 20, 30, 40, 50, 60 dias no João Paulo. E aí não tem jeito, é superlotação, né? E superlotação pelos pacientes, superlotação pelos as pessoas, os parentes dos pacientes que precisam de estar próximo desse paciente. E esse paciente, além do problema que o levou ao hospital, adquire outros problemas, infecções hospitalares que às vezes são mais letais do que levou essa pessoa para o hospital. E o governador Marco Rocha, ele não deu continuidade a alguns projetos que estavam em encaminhamento. Vamos a eles. Primeiro, recurso para a construção do hospital de Ariquemes. Ah, mas tinha problema no processo. Claro que tinha. Qualquer processo que você fazer é possível que dê problema. Você tem que pegar e tem que resolver o problema. E ele simplesmente pegou e rescindiu o contrato. Eu tenho dito que ele é um cara muito prático. Para matar o carrapato, ele elimina a vaca. Né? Então, ele acabou com o problema. Ele pegou o dinheiro e devolveu e deixou a população de Ariquemes e o Vale do Jamari sem o hospital regional. Mas ele pegou também um outro hospital em andamento a construção, e aí você não tem problema de natureza jurídica, você tem um problema do Ministério da Saúde não ter feito os repasses no momento certo. Mas ele é tão amigo do Bolsonaro e ele nunca fez uma selfie com o Bolsonaro e pediu para ele, olha, tem um hospital lá na fronteira, entre Rondônia e a Bolívia, que tem 86% do hospital pronto. A me arruma o dinheiro. Na época era 2 milhões de reais. Hoje, talvez, pelo desgaste da obra, seja mais. Mas ele não colocou um tijolo nessa obra. Ele pegou 32 milhões de reais que ficou depositado na conta do Estado em 2018 para fazer a recuperação, e, aliás, a reforma e ampliação do Hospital Infantil Cosme Damião, que é um hospital muito bom, mas como todo hospital precisa de manutenção, e no caso é um hospital de referência tão grande que virou, nós temos a necessidade de ampliá-lo. Projeto pronto, entregue todo o recurso para o governador, e ele também está correndo o risco de perder esse recurso. E, por um outro lado, ele tem 100 milhões depositado ao Estado para ser construído um hospital de urgência e emergência, para, na verdade, para atender as demandas que hoje não são reprimidas no Hospital João Paulo II. E ele está correndo o risco de perder esse recurso também. E uma coisa, Leone, que tem que ficar muito claro. Você pode fazer um hospital de tipo João Paulo com 400 leitos. Se você não tiver uma estrutura de retaguarda para que o paciente fique lá o menor tempo possível e seja deslocado para uma outra unidade, às vezes até para a própria casa, como é o Serviço de Atendimento Médico Ambulatorial que nós criamos, o SAND, simplesmente você vai abarrotar esse hospital também. Né? Então, você tem que ter uma boa estrutura médica, tem que ter uma boa estratégia de apoio, né, para cada uma dessas unidades e principalmente um hospital de trauma. Então, infelizmente, a análise é muito ruim. O governador Marco Rocha ele não contribuiu em nada para melhorar a saúde pública de Rondônia e ainda abriu mão ou deixou de aplicar os recursos que estavam disponíveis. Nunca um governador pegou o Estado com tanto recurso para poder implementar e fazer com que a gente complementasse o seguinte trabalho. 2017, nós fomos reconhecidos nacionalmente como o estado que mais cresceu a quantidade de leitos hospitalares. 2018, quando as nossas contas foram apreciadas, o Ministério Público de Contas disse o seguinte: o estado de Rondônia é um estado que tem a melhor média de leito hospitalar do norte do Brasil. Mas se ele tivesse encaminhado o Hospital de Ariquemes, o Hospital de Guajará, a ampliação do Cosme Damião e tivesse colocado para andar a construção do euro, nós não seríamos apenas o estado com a melhor média hospitalar do norte do Brasil, nós seríamos o melhor do Brasil. Mas a notícia ruim é que isso, infelizmente, nos prejudica. A notícia boa é que isso acaba dia 31 de dezembro desse ano, e a notícia mais boa ainda é que em 4 anos a gente tem condição de recuperar esses recursos, recuperar esses projetos e a gente colocar eles em pé e colocar a Rondônia como uma boa referência na prática de cuidado da saúde da nossa população. Tá certo. Agora, partindo um pouco para a economia, governador, lá no plano de governo do senhor, tá lá economia solidária, né? A criação da chamada economia solidária, né? Como é que funcionaria essa economia solidária e como é que ela seria implantada? Então, é que às vezes a gente se preocupa tanto com os grandes projetos e a gente esquece que são os pequenos projetos que crescem, né? E a prova cabal disso são algumas empresas, eu vou te citar algumas delas. Aí em Paraná nós temos uma unidade muito bonita dos irmãos Gonçalves.
O Irmãos Gonçalves era um pequeno boteco nos anos 70 em Jaru, né? Em Rondônia, a gente tem uma fábrica de bicicletas, a Cairu, é a maior fábrica de bicicleta do Brasil. É um orgulho para Rondônia. Mas há 35 anos atrás, eles tinham uma porta que consertava a bicicleta com peças emprestadas ou compradas de um fornecedor ao lado. Ou seja, um pequeno negócio virou um grande negócio. E aí a gente poderia ir atrás e descobrir outros, né? O próprio Grupo Rovema era um grupo fraquinho, há 30, 40 anos atrás, pequenininho, pequenos negócios. E a minha passagem pelo Sebrae, né, ela nos deu uma exata noção da importância das micro e pequenas empresas no cenário mundial e também, particularmente, no cenário brasileiro. O presidente Lula é um cara apaixonado por micro e pequena empresa, tanto é que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é a Lei Complementar 123, é de 2006, ela foi sancionada pelo Lula. E a lei que criou o microempreendedor individual, que é aí que entra essa questão da economia solidária, aquela pessoa que tem uma capacitação técnica, mas com o CPF ele não ia muito longe, então ele pode ter o seu CNPJ, ele pode prestar serviço para serviço público, ele pode vender, né, e comprar dentro de um limite que hoje é até R$ 81.000. Nós advogamos que você tem que atualizar isso a pelo menos 140, 150 mil. Né? E uma outra coisa que nós fizemos aqui no Estado foi a adoção ao Sistema Simples, né, que foi criado lá no passado. Nós aderimos a ele aqui por incentivo meu, inclusive, como membro da Comissão Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena Empresa, em 97, no governo do Bianco. Né? E no nosso governo, em 2017, nós elevamos o nosso nível aqui de arrecadação simplesmente diminuindo a incidência de tributos sobre as nossas empresas. Então, é um projeto que você pretende criar condições para aqueles que são ainda necessitados de pequenos recursos. E aí entra o apoio do Banco do Povo. O Banco do Povo é uma instituição que foi criada lá no governo Cassol, passou pelo governo Bianco, e ela foi, digamos assim, vitaminada no governo Confúcio e Daniel Pereira. Um investimento inicial de 13 milhões foi colocado lá, hoje ele gera mais de 70 milhões de negócios. Enquanto isso, o atual governo ele não quis trabalhar com o Banco do Povo, porque ele misturou as coisas, ele acha que o Banco do Povo é uma criação do governo Confúcio, não é uma organização civil, né, de prestação de serviço da sociedade, e falta de conhecimento dele levou a essa ignorância, dele e da equipe dele. Aí o que eles fizeram? Eles trouxeram um projeto do Espírito Santo. E um projeto que deu muito certo, provavelmente, lá no Espírito Santo, mas ele custa 1 milhão por mês. Então, eu tenho que pegar 12 milhões por ano e mandar para o Espírito Santo. Se eu pegar o Banco do Povo, que com 13 milhões virou 70, se eu colocar 12 milhões lá por ano, em 4 anos, eu vou colocar lá 48 milhões. Esse dinheiro, em vez de ir para o Espírito Santo, fica em Rondônia, e se 13 virou 70, faça uma progressão matemática aí para você ver quanto que viraria 48 milhões. Então, é uma estratégia que a gente vai utilizar, né? Vamos pegar aquilo que é nosso. Né? Quando eu fui governador, eu estimulei o Banco do Povo, fizemos parceria com a Emater, abrimos para tudo quanto é lugar. No Sebrae, nós fizemos, juntos com as salas do empreendedor, que está praticamente em todos os municípios, e ainda inovamos, nós colocamos junto às câmaras de vereadores. Nós temos 4 ou 5 câmaras de vereadores no estado que tem a sala do empreendedor e tem também Banco do Povo. Então, uma ferramenta fantástica de você permitir que aquela pessoa que precisa de R$ 1.000 para começar um projeto, precisa de R$ 1.500, claro que o limite é maior do que isso, o limite é até R$ 30.000, mas às vezes um pequeno recurso bem aplicado faz com que a pessoa encaminhe e resolva a vida dela. Desde que tenha, junto com o crédito, você tenha também a capacitação técnica, né, o conhecimento. E para isso, essa passagem nossa pelo Sebrae nos deu a visibilidade do potencial que o Sebrae tem. Né? Mas o Sebrae trabalha com muito pouco recurso, né? Trabalha com um orçamento aí de 45, 50 milhões por ano, e a metade disso é despesa de pessoal. Então, a outra metade apenas que a gente investe. Então, se a gente chegar ao governo, vamos fazer um grande projeto de capacitação de mão de obra, de criar oportunidade para os pequenos e escorado aí com o Banco do Povo, com a Sociedade Garantidora de Crédito, que é uma outra iniciativa que nós trouxemos também, muito bem sucedida no Paraná, para que a gente possa ajudar aqui aqueles que não têm acesso a crédito, para que possa fazê-lo e possa gerar os empregos e renda que nós precisamos aqui no estado de Rondônia. Tá certo. Agora, partindo para a área da educação, né? Como que o senhor enxerga a situação da nossa educação, a situação das nossas escolas estaduais, dos professores, e quais possíveis propostas aí o senhor tem para o nosso estado de Rondônia nessa matéria, em matéria de educação?
Então, Leone, eu sou professor público desde 82. Eu tinha 16 para 17 anos quando eu entrei para essa atividade. Eu ajudei a criar a Associação de Professores de Cerejeira, depois ajudei a criar o Sintero, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e fui dirigente, presidente, inclusive, do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, que pelo menos lá um quarto dos nossos filiados são educadores. Pois bem, então isso me dá uma visão de classista muito forte. E tive também a experiência de ser vice-governador e governador, o que me dá uma visão de gestão. Então, eu creio que a gente precisa de fazer uma série de coisas. Uma delas é manter o diálogo aberto. Eu me tornei o único governador de Rondônia, talvez um dos poucos do país, que em determinado dia da semana eu pegava todos os processos que eu tinha para despachar e ia lá para dentro do sindicato despachar lá. Eu fiz isso com o Sindicato da Educação, fiz isso com o Sindicef, fiz isso com outras categorias profissionais também. Assim como fiz com a Fiero, com a FEComércio, com a Federação da Agricultura. Por isso que eu sou respeitado por todas essas instituições. Estou indo amanhã aí de Paraná, amanhã, dia 8 de setembro, para fazer uma palestra para todo o conjunto dos sindicatos que estão reunidos lá. Né? Então, a educação nossa precisa dessa interação, dessa proximidade. Nós temos que melhorar na questão da gestão. A gente coloca um diretor ou uma diretora numa escola, mas ele nunca foi treinado, ele nunca foi capacitado para isso. Ele tem que aprender a fazer como se estivesse trocando o pneu com o carro em movimento. Né? E às vezes a pessoa tem alguma habilidade para gestão e às vezes não tem. E a gestão de uma escola é um processo complexo, porque você tem que administrar prestação de conta, de recurso financeiro, de merenda escolar, de PROAF, de recurso que vai para a escola, de uma série de outros programas. Você tem que administrar a relação interpessoal, né, com seus colegas de trabalho. Você tem que construir a relação da direção da escola com os alunos. Você tem que ter aí a habilidade para interagir com os pais, com as mães, com a comunidade. Então, um gestor escolar é uma responsabilidade muito grande. E nós nunca fizemos um trabalho de capacitação voltado a adotar esses gestores, né, do mínimo de condições para eles até sofrer menos nesse trabalho de gestão deles. Então, uma coisa que a gente vai fazer é isso. Aqui no Sebrae, inclusive a professora Rita de Cássia, que é uma professora dos melhores do nosso quadro, juntamente com o professor Edgar, já estão, inclusive, elaborando uma proposta de um curso com carga horária de 70 horas, para que a gente possa já começar capacitando os nossos gestores. E nós pretendemos inovar muito na área de educação. Né? O estado de Rondônia é um estado novo, o nosso desempenho escolar, ele se não é o ideal, mas ele também está muito longe de ser o pior do país, a gente vinha crescendo bem, né? Infelizmente, o governo Marco Rocha não deu continuidade a algumas políticas que nós fazíamos, né? Fica se escorando em informações que sequer são sustentáveis, né? Ausência total de acompanhamento, né? Nós declinamos em termos de qualidade. A rede municipal, que no nosso tempo tinha apoio do Estado, deixou de ter. Só para você ter ideia, o indicador externo que nós temos é o IDEB. 2017, 9 municípios de Rondônia não atingiu a meta do IDEB. E é um resultado ruim, porque 9,52 é muito alto. Mas você imagina, então, 2 anos depois, em 2019, os mesmos prefeitos, as mesmas prefeitas. A única mudança que nós tivemos foi o governador. E aí, de 9, nós pulamos para 26 municípios que não atingiram as metas. Eu fico com medo até de saber qual foi o resultado da avaliação de 2021, principalmente pela questão da pandemia. É claro que daí o fracasso, a negligência vai ser jogado tudo nas costas da pandemia. Né? E aí não tem condições de você fazer comparação mesmo. Mas a gente pode comparar 2017 e 2019. Aproveitando a experiência do Sebrae, eu pretendo levar para as escolas públicas educação empreendedora e financeira, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos levar para nossas escolas noções de associativismo e cooperativismo. Né? O Brasil, que está certo com relação aos pequenos negócios e à agricultura familiar, como é o caso de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas, eles têm uma estrutura de cooperativismo muito forte, que nós, exceto na área de crédito, nas outras áreas nós ainda estamos ainda iniciando. Então, o governo do estado de Rondônia vai ser parceiro de toda a sociedade para a gente aprimorar e melhorar, adquirir, aprimorar e melhorar a nossa capacidade de cooperativismo, a gente aprender a fazer junto. Que com cooperativa
aquilo que você se propõe a fazer, você faz com um custo mais baixo e você negocia melhor a sua venda. Por exemplo, o pessoal que trabalha com leite lá em Colorado, o ano passado, eles tinham uma renda de em torno de 60 centavos a mais no litro do leite, simplesmente pelo fato de ser cooperado. Então, é um caminho. Nós pretendemos, na área da educação, aproveitar e construir uma parceria, nessa minha passagem pelo Sebrae, onde eu tenho a Fiero, a FEComércio e a Federação da Agricultura, juntamente com outras entidades do nosso conselho, logo são meus chefes, e eu quero fazer com eles um programa para a gente usar as escolas públicas estaduais, são mais de 400 escolas esparramadas pelo estado, a gente aproveitar o sábado e domingo essa escola não ficar fechada, essa escola ficar aberta, e esses cursos profissionalizantes, que vai servir principalmente para a nossa juventude, mas pode servir para todo mundo, né? Alguém que quiser fazer um curso da agricultura, o curso vai estar lá. Quer fazer um curso da área de comércio, vai estar lá. Quer fazer um curso da área de indústria, vai estar lá. E uma outra iniciativa inovadora que eu quero desenvolver é pegar as principais propriedades produtivas e produtoras de quantidade e qualidade de Rondônia e tornar em modelos de referência. Nós estamos chamando isso de sítio-escola ou fazenda-escola. Quem produz peixe muito bem, vamos ensinar para os vizinhos como é que faz. Quem produz café muito bem, vamos ensinar para os vizinhos como é que faz. Quem produz leite muito bem, vamos ensinar para os vizinhos como é que faz. E nesse processo, a gente rapidamente cria aí 40, 50 escolas nesse padrão e a gente multiplica a nossa capacidade de produção no estado de Rondônia. Porque para você, inclusive, reduzir esses impactos ambientais que nós temos que aumentar muito a nossa produtividade. O mesmo proprietário que tem uma vaca hoje que dá 5 litros de leite, ele tem 3 vacas para produzir 15. Ele pode cuidar só de uma vaca e ter os mesmos 15 litros de leite, né? E isso vale para outro sistema de produção também. Mas o sistema de produção nosso, se estiver bem associado com o sistema de educação, a gente vai dar um salto de qualidade e quantidade naquilo que a gente produz. E isso, com certeza, vai gerar mais emprego e renda para a nossa população. Tá certo. Agora, já na última pergunta, governador, o que que o senhor espera aí das eleições a nível nacional e também a nível estadual? Leone, o processo eleitoral, ele é um processo que você sabe como é que inicia, não sabe como é que termina, né? Porque você, num regime democrático, você tem um soberano que é o eleitor, né? Então, nós temos que nos basear por aquilo que nós conhecemos, que a nossa experiência nos traz, né? A expectativa de alguém que é candidato, evidentemente, é se eleger. E eu tenho uma longa experiência de eleições ganhas, assim também como temos uma longa experiência de eleições perdidas, né? Mas no contexto nacional, nós estamos apoiando o Lula para presidente. E por que a gente apoia o Lula para presidente? Porque o Lula foi simplesmente o maior presidente que esse país já teve, né? Inclusive, as nossas elites dominantes não aceitam isso, porque eles acham que o cara tem que ter formação em Harvard, em Oxford e por aí afora vai. E eles sempre tomaram conta do país e nunca conseguiram enxergar o óbvio, que quando os pequenos têm acesso a um pouco de dignidade, esse pouco de dignidade vira progresso econômico. Foi por isso que o governo do Lula, né, foi muito bem sucedido. E o Lula tomou algumas medidas bem conservadoras do ponto de vista econômico. Primeiro, ele colocou como vice o empresário, que é o nosso saudoso Zé Alencar. Segundo, que ele colocou como presidente do Banco Central um banqueiro, o Henrique Meirelles, que era do PSDB, que naquele momento era o adversário político, não o inimigo político, como nós estamos vivendo hoje. Então, nesse contexto, a gente advoga e acompanha aí o cenário nacional, acreditamos que o Lula seja presidente da República eleito ou já no primeiro turno ou no segundo turno, até porque quem está disputando a eleição com ele hoje, além do principal adversário, que é o atual presidente, são pessoas cujos eleitorados naturalmente vão se dividir, né? Uma fração para cá, uma fração para lá. Então, Lula, se Deus quiser, vai ser o próximo presidente da República. E eu e o Anselmo pretendemos ser os próximos governador e vice-governador no estado de Rondônia. Aí, às vezes, as pessoas tentam dizer para a gente, mas o estado de Rondônia é muito bolsonarista. Eu tenho um relacionamento com os segmentos sérios e responsáveis que votam no Bolsonaro em Rondônia, do setor produtivo, eu tenho com todos eles.
Federação da Agricultura, Federação do Comércio, Federação da Indústria, Federação das Associações Comerciais e Industriais, Federação dos Clubes de Dirigentes Lojistas, com o pessoal do Sindicato da Micro e Pequena Indústria, com CDLs, com associações comerciais de todos os municípios. E esse pessoal sabe muito bem o compromisso que a gente tem, a competência que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem. Então, a nossa expectativa é essa: eleger o Lula para presidente e pegar uma carona nesse trabalho dele e se eleger também governador aqui do estado de Rondônia. Isso não é por vaidade, eu já fui governador do estado de Rondônia, um garoto que era boia fria no Paraná, que para sobreviver aqui em Rondônia, por irmão não morrer de uma doença que ele não sabe qual que é, teve que trabalhar 30 dias na roça para pagar uma porca que o tio tinha, que era a única coisa para fazer dinheiro, já fica muito feliz de ter colocado a faixa de governador no peito. A consciência que a gente tem é da responsabilidade. E pelo que a vivência nossa que a gente tem de Rondônia, de Brasil e de mundo, a gente tem consciência que dá para fazer um trabalho espetacular no estado de Rondônia. E nós esperamos convencer a nossa população disso e, consequentemente, em sendo eleito, cumprir bem a nossa obrigação, como nós fizemos em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer até o presente momento. Então, é isso. E, antecipadamente, agradecer você, parabenizá-lo pela iniciativa. Tenho certeza que os outros candidatos vão aproveitar bem essa oportunidade também. Eu não tenho, nos meus concorrentes, inimigos. Temos pessoas que têm um pensamento, temos um objetivo comum e temos ideias diferentes a respeito do Estado, a respeito do mundo. E uma vantagem que eu tenho, talvez pelo fato de ser mais velho, eu sou muito mais experiente do que eles. E o Anselmo é o melhor vice-governador que alguém poderia ter. O Anselmo tem qualidade para ser, inclusive, o próprio governador. E quando soma nós dois, a gente ganha de goleada dos nossos concorrentes, em termos de qualidades pessoais. Eu espero que isso seja visto pelo eleitor e a gente possa colocar isso na prática a partir do dia 1º de janeiro. E aproveito a oportunidade, peço o seu voto, né? 77 para governador, para você, para todo mundo, principalmente os jovens, que eu tenho certeza que você deve ter aí muita juventude te acompanhando. Também peço o voto para o Racir, que é o nosso senador, sempre tivemos com parceiro político desde 2000, quando eu ajudei ele a ser prefeito aí de Paraná, e ao nosso querido presidente Lula. E também peço para votarem em alguém das nossas composições. A Frente Democrática é formada por 6 partidos, né? O PT, Solidariedade, o PDT, o PSB, PCdoB e PV. Então, procura um deputado estadual, um deputado federal dessa nossa coligação e prestigie ele, que assim está ajudando a gente a cuidar do time todo. Obrigado aí pela oportunidade, até um outro momento, se Deus quiser. Tá certo. Esse foi o Daniel Pereira e eu agradeço aí, né, pela disponibilidade, por ter aceitado. O senhor falou um pouco da sua história, das suas propostas, muito bem. E, muito obrigado aí, ô governador. Uma boa Obrigado, sorte também Leone. no pleito eleitoral aí Obrigado. desse ano. Amanhã eu estou aí, e assim que você subir esse programa para a internet, manda o link, porque eu gostei desse formato aqui. Eu vou pedir para o meu pessoal recortar ele e para a gente mandar, porque cada tópico eu tive bastante tempo para esclarecer bem aqui, e sem aquele cara que interrompe a gente a cada 30 segundos. Tá Obrigado pela certo. Bom, o oportunidade nosso e intuito parabéns pelo aqui, trabalho bem feito. sim, o nosso intuito aqui realmente é deixar o candidato à vontade, né? Por isso que a gente não fica colocando um tempo, né? Geralmente a gente fala de 40 minutos, 50, 1 hora, mas vai aí de acordo com o candidato, né? O candidato é que manda. Mas muito obrigado aí, governador. Um Eu que abraço, agradeço. até Boa mais, boa semana para sorte. você aí. Igualmente, tchau, Obrigado. tchau.